Queridos amigos, em especial queridos irmãos da nossa querida congregação Cristo, da Igreja Luterana de Uberlândia, é um imenso prazer estarmos aqui em contato novamente para podermos refletir um pouquinho sobre a Palavra de Deus. Hoje eu escolhi um salmo que nós já conversamos sobre ele há algum tempo atrás, num dos estudos bíblicos em Uberlândia. Mas achei importante repetir algumas coisas, até em função desse momento particular que nós estamos vivenciando nesse momento. É o Salmo 92. E eu escolhi ler esse salmo e refletir sobre ele utilizando como base aqui a Bíblia revista e atualizada, não a linguagem de hoje, por uma razão que para mim é muito importante. Eu, particularmente quando leio Salmos, eu prefiro essa linguagem revista e atualizada do que propriamente a linguagem de hoje. É claro que a linguagem de hoje é uma versão mais fácil de ser compreendida, é mais bem contextualizada, mas os salmos, incomparavelmente traduzidos nesta versão, são de uma poesia, de uma musicalidade das palavras, da formulação das frases, que é uma coisa que, à parte, digamos assim, do texto bíblico, no seu sentido e significado, me emociona de uma forma particular. Aliás, o Salmo já começa com uma palavra, nesse momento, ótima. É a palavra bom. E eu vou ler e fundamentar a minha reflexão nos primeiros 2 versículos, principalmente desse salmo. Começa assim: bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua e durante as noites a tua fidelidade. São palavras lindas, formuladas de uma forma tão especial, que para os meus ouvidos traz uma musicalidade da língua portuguesa de uma forma inigualável. Eu vou repetir. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Bem, queridos irmãos, eu acredito que esses momentos que nós estamos vivendo agora, e talvez, me parece assim, não estão muito próximos de terminar, eles estão, de todos nós, um divisor de águas. Um momento único na nossa vida, que vai separar a vida de todos nós de uma certa forma em antes e depois do coronavírus. Antes e depois. É um divisor de águas. É um momento radical que esta geração não vai esquecer. Estamos, a maioria de nós, talvez já em torno de 3 semanas em casa, próximos de completarmos 4 semanas,
em casa, saindo a maioria das pessoas para o absolutamente necessário. E os que saem, muitas vezes, saem de uma cidade muito grande, ou porque estão envolvidos com atividades essenciais, como a saúde, como segurança, como limpeza pública, enfim, atividades de transporte que não podem parar. E às vezes um outro sai para, sei lá, ir ao supermercado, à farmácia, mas enfim, a vida está caracterizada por uma certa solidão, um certo ar de deserto nas nossas cidades e tudo bastante parado, em função da necessidade que a população sente, percebe, de tentar isolar esse vírus para que ele não atinja um número imediato muito grande de pessoas e com isso os hospitais fiquem superlotados e começa a haver falta de leitos e atendimento e assim muitas pessoas que poderiam ser salvas acabam talvez até morrendo por falta de assistência, que em alguns casos talvez não seja assim nem tão complicada, mas faltou assistência. Então, as pessoas em geral, e particularmente os cristãos responsáveis, estão contribuindo, estão adiando o momento dos seus encontros nas igrejas, estão adiando aquele momento máximo nosso, que é nós nos aproximarmos diante do sacramento do altar e receber o verdadeiro corpo e sangue de Cristo em consopo o pão e o vinho, um momento sempre tão especial nas nossas cerimônias de culto. Muitos já me falaram que estão sentindo falta disso, é claro. Mas temos a palavra de Deus, temos a pregação da palavra de Deus. Mas é um momento que é um divisor de água, um antes e um depois. E é sobre um antes e um depois que trata o segundo versículo aqui desse salmo. Mas ele começa com um sentimento positivo. Eu acho que nós, como cristãos, não podemos nos sentir derrotados nas diversas circunstâncias diferentes pelas quais nós passamos. O apóstolo Paulo até ele chegou a dizer que quando é que ele se sente fraco, daí é que ele se sente forte. É meio paradoxal. Mas eu acho que quando nós percebemos a nossa fragilidade, no fundo dali brota uma força imensa. É sempre da fragilidade que brotam as grandes forças. Vejam a força de Jesus, um menino frágil, nascido em Belém, colocado numa manjedoura, um lugar pequeno, um lugar humilde entre animais, e a força dele que toca corações de milhões, bilhões até hoje. Assim também foi a partir da cruz que ele realizou a obra da redenção e depois foi ressuscitado, demonstrando o seu poder. Então as grandes coisas, elas brotam de coisas muitas vezes muito simples e muito pequenas, e uma coisa grande que é a nossa fé, que é a nossa força, que é a presença de Deus, ele acontece na nossa vida quando nós nos tornamos pequenos. Porque deles é o reino dos céus. Os últimos serão os primeiros. Então nós temos muitas colocações de Jesus. Aquele que quer ser maior no reino dos céus precisa ser o menor. E Jesus assim demonstra que a força vem
dele. Quando nós nos esvaziamos, ele nos enche, ele nos preenche com seu poder, com sua força, com seu ânimo, e aí nós superamos, aí nós vencemos, daí nós nos sentimos fortes, e aí nós prosseguimos na nossa vida sem desanimar. Bem, o Salmo começa: é bom render graças a Deus. É bom render graças. A pessoa que agradece é diferente daquela pessoa que só reclama. A pessoa que reclama demais, a pessoa que lamenta, a pessoa que o tempo todo só conta história ruim, possivelmente ela não está vendo grande coisa dentro dela. Mas a pessoa que agradece, ela necessariamente, ela está vendo um motivo para isso. E se ela está vendo esse motivo, ele existe. Então ela tem uma visão positiva em relação às coisas que existem dentro dela e no entorno dela. E porque existem coisas boas dentro da gente, e porque existem coisas boas no nosso entorno, nós enchemos o nosso coração de gratidão e agradecemos. E a gratidão, ela é muito boa. E particularmente a gratidão a Deus, ela é muito boa. Em primeiro lugar, por causa desta coisa boa que tem dentro de nós, que é a fé, que é a presença de Deus, que é o Espírito Santo, que é Jesus no coração. Há uma coisa boa, há uma coisa maravilhosa, há uma coisa linda dentro de nós, que nós não temos agradecido e nem poderíamos agradecer o suficiente. Mas queremos agradecer, principalmente pela fé. Bom é dar graças a Deus. E no nosso entorno também tem coisas boas. Nossa família, muitos de nossos amigos, nossos irmãos na fé. Nós temos nossa igreja. Nós temos, enfim, pessoas que talvez agora nós estamos percebendo como elas são importantes, como são boas. Nós normalmente somos mais seduzidos pelas notícias ruins, que às vezes pintam um quadro sombrio apenas do nosso entorno, como se nada ali houvesse que poderia, digamos, nos animar, como se tudo fossem tragédias. Mas não é assim. Existem muitas pessoas tocadas por Deus. Existem muitas pessoas boas no nosso entorno. Existem muitas pessoas que querem o nosso bem. Existem muitas pessoas que constroem, que são do bem e querem uma sociedade melhor, uma vida melhor para o seu próximo e para todos. Essas pessoas existem. Essas pessoas estão na nossa família. Essas pessoas estão no nosso bairro. Essas pessoas estão na nossa cidade. Essas pessoas estão na política. Essas pessoas estão também no governo. Essas pessoas, elas têm uma certa influência, muitas delas, e vão influenciar, tocadas pela mão de Deus, para trazer o melhor para todos nós. E nós queremos agradecer. Nós queremos ver isso. Nós precisamos ver isso. E ao ver isso e reconhecer, nós sentimos, já antes de abrir a boca, um sentimento bom. E aí a palavra na nossa boca nada mais é do que o meditar do nosso coração, porque aquilo que a nossa boca expressou, ou seja, o bom, é algo que brotou já do nosso coração, dos nossos sentimentos, em relação a tantas coisas boas
que existem na nossa volta e no nosso interior. Por isso, quando dizemos bom, já sentimos o bem. Bom é render graças ao Senhor. Bom não é lamentar, bom não é simplesmente reclamar, bom não é apenas pedir. Pedir é bom, mas o salmista está dizendo que bom aqui nesse salmo é render graças. Bom é agradecer. E quem agradece é porque tem motivos. E se tem motivos, tem uma vida diferente. E se tem uma vida diferente, vive melhor. Melhor, é mais feliz. Então vamos olhar para o nosso entorno. Vamos olhar para as coisas boas que Deus fez para a nossa vida. Vamos sentir a alegria disso tudo no nosso coração. E vamos fazer com que esse nosso sentimento do coração e da alma se expresse numa palavra, numa frase. Bom é render graças ao Senhor. E o salmista certamente tinha muitos motivos para isso. Ele estava excitado quando ele declarou isso, que é bom render graças ao Senhor. E ele continua no segundo versículo, que é bom também, é o bom lá do início, está valendo para esse versículo também, e poderíamos repetir essa palavra bom, é cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Cantar louvores. A música, como já muitos colocaram, é orar sempre duas vezes. Uma vez orar pelo conteúdo e outra vez orar pela beleza da música que agrada a Deus. E eu não sei quais as artes serão curtidas e desenvolvidas lá no céu, mas essa eu sei, porque nós temos revelação na Escritura Sagrada que dizem que nos céus haverá música. Eu não sei se haverá teatro, não sei se haverá cinema, eu não sei se haverá escultura, pintura, não sei se haverá arquitetura, tudo são possibilidades, mas uma coisa eu sei, aquilo que está na Escritura. E o que está na Escritura diz que lá haverá música. Por isso, bom é cantar louvores ao teu nome, cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. O Altíssimo, que está acima de todas as coisas. Não simplesmente em termos de uma distância extraordinária lá no fim dos céus, mas no sentido também de uma potência extraordinária e grandiosa, muito acima das coisas pequenas que muitas vezes nos assustam e nos amedrontam, no sentido de poder intervir e nos proteger e nos guardar. Por isso, bom é cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. E aí entramos no segundo versículo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. De manhã, misericórdia, e de noite, a fidelidade. Vamos começar pela noite. Escureceu. Mas esse momento também, porque ele é um momento marcado por incertezas. Uma das características da noite é que ou há pouca luz, ou não há luz nenhuma. À noite, nada se vê. A noite é marcada por trevas. E esse, certamente, é um momento de trevas. É um momento que nós nos recolhemos. À noite também nós nos recolhemos para descansar.
Esse é o momento que nós estamos recolhidos, talvez não seja para descansar, mas para nos proteger. O descanso é uma certa proteção. Mas esse é um momento, certamente, que poderíamos dizer que é uma espécie de noite. É uma espécie de tempo carregado de dúvidas e de trevas. E o que nós fazemos quando nós adentramos a noite? Normalmente, ao nós encerrarmos um ciclo, e eu disse que esse é um momento que poderíamos dizer que é um divisor de águas, algo se encerra e algo novo certamente começa depois, o antes ou depois. Sempre que um momento se encerra, como foi a nossa vida até aqui agora, e outra ela será depois, provavelmente, o que nos é requerido nesses momentos em que nós fechamos projetos, que nós fechamos um dia, que nós fechamos uma fase da nossa vida, é olhar para trás. Sempre é importante, quando a gente fecha um ano, nós fazemos uma avaliação desse ano. Fechamos um dia pela vinda na noite, é importante avaliar esse dia. Fechamos um ciclo da nossa vida, é importante avaliar esse ciclo da nossa vida. E fechamos um período até esse momento de crise, e é importante avaliar a nossa vida até aqui. E ao olharmos para trás, o que nós precisamos enxergar? O salmista diz que quando chega a noite, ele anuncia a fidelidade de Deus. Então, a nossa vida até aqui, ao olharmos para trás, não fica dúvida nenhuma. Deus foi fiel. E a fidelidade, ela sempre tem a ver com o cumprimento de promessas. Foram feitas promessas por Deus na nossa vida. E essas promessas foram cumpridas. E porque elas foram cumpridas, podemos dizer, anunciar que Ele nos foi fiel. É de suma importância olharmos para trás e reconhecermos Deus. A fidelidade, ela é a grande prova de que a nossa experiência com Deus foi boa. E essa é a grande vantagem de nós olharmos para trás. Tem gente que não olha nunca para trás, não vê nunca o que os outros fizeram por ela. E principalmente, nunca vê o que Deus tem feito. Por isso esse é um momento de um ciclo que se encerra e nós fazemos uma avaliação olhando para trás, e ao olharmos para trás, nós queremos ver e vamos ver a mão de Deus na nossa vida. Deus nos abençoou enormemente, de formas que nós chegamos até aqui. Deus nos protegeu, Deus nos guardou, Deus cuidou da nossa família, Deus nos deu uma série de coisas, Deus nos deu o ar que podemos respirar. Tem até uma notícia que se espalhou de um senhor idade lá da Itália, que após ele ter se recuperado, já de certa idade, do coronavírus, ao contrário de outras tantas que haviam se ido para a eternidade, ele foi curado e o médico pediu para ele uma contribuição pelo uso daquele respirador, para assim poder ter o suficiente para adquirir mais respiradores para outros. E ele começou a chorar, o velhinho. E o médico, então, quis saber por que ele estava
as lágrimas. Se era por causa da conta um tanto elevada, solicitada, ele disse, não, são 500 euros. 500 euros por um dia que esse aparelho me permitiu respirar. Só agora, os euros eu devo a Deus e nunca reconheci pelas vezes que Ele me permitiu, absolutamente de forma gratuita, a respirar a plenos pulmões. Enfim, nós olhamos para trás e Deus sempre nos deixou respirar. Deus sempre nos deixou viver. Deus sempre cuidou de cada um de nós. E mais do que isso, Ele perdoou a nossa descrença, Ele perdoou o nosso, muitas vezes, desprezo, Ele perdoou a nossa muita gratidão que tivemos para com Ele. E Deus continuou misericordioso, nos abençoando e cuidando e nos trazendo até essa noite de hoje com segurança. E aí, ao nós percebermos esse amor de Deus, nós vamos ter certeza, Ele foi fiel. Por isso, sempre que nós fechamos um ciclo, sempre que nós fechamos uma época, sempre que nós fechamos um dia, sempre que nós fechamos um ano, um aniversário, olhamos para trás e temos certeza. Tivemos uma boa experiência com Deus. E essa boa experiência de Deus nos 100% que Ele, mais do que nós, mas Ele, nós não, mas Ele foi fiel. Então é bom durante as noites anunciar a sua fidelidade. E amanhã o sol vai nascer. Amanhã é um novo dia. Eu gostaria de chamar o amanhã aquele dia em que toda essa crise passar. Quando nós pudermos voltar à normalidade da vida. Quando o coronavírus não será mais uma ameaça como está sendo agora. Quando formos, enfim, liberados para o nosso trabalho, para os nossos afazeres, para podermos passear, andar, viver a nossa vida de uma forma plena. Então, sim, se iniciará um novo ciclo na nossa vida. E eu poderia dizer, um novo dia. Um novo dia com expectativas, um novo dia com futuro. Um novo dia com novas coisas. E um novo dia também com coisas escondidas, que eu não sei, que me estão reservadas, mas eu não sei. Porque o futuro não me pertence, o futuro pertence a Deus. E para muitas pessoas o futuro assusta. Como é que vai ser a economia? Como é que vai ser o país? Como é que vai ser o emprego? Como é que vai ser o pão de cada dia? Vamos diminuir o crescimento do país em 5%, em 6%, vai ser um desastre para a economia. Como é que vai ser? Como é que vai ser o futuro? Um ponto de interrogação bastante grande. O país vai empobrecer? Eu vou conseguir dar conta dos meus compromissos? A dúvida, certamente, vai subir à nossa cabeça. E ela poderá nos torturar. E pode ser uma tortura insuportável para muitos. É um amanhã, mas um amanhã que me descortina possibilidades que não sei se me serão ou não favoráveis. E isso me assusta. Mas lembrem-se, nós vamos enfrentar esse novo amanhã fundamentados e baseados numa coisa que estamos fazendo hoje, olhando para trás e vendo que Deus nos foi fiel.
E até aqui nos ajudou o Senhor. E se até aqui nos ajudou o Senhor, por que não amanhã? Por que não depois? Acaso caducaram as suas promessas? Acaso ele mudou, conforme está lá no Salmo 77? Será que ele esqueceu de mim? Ele esqueceu do meu povo? Será que a fidelidade dele foi só até o começo dessa crise e não continua mais depois dela? Por isso, quando o salmista diz anunciar de noite a tua fidelidade, ele também diz bom. E até por causa disso é bom anunciar de manhã a tua misericórdia. É por causa da nossa experiência passada com Deus de fidelidade, de proteção, de cuidado, de perdão, de favor, é que nós, ao enfrentarmos depois um novo momento na nossa vida, em função da fidelidade de Deus, nós olhamos para o futuro confiando na sua misericórdia. Misericórdia. A outra versão, na linguagem de hoje, tem amor. Mas amor, eu imagino uma palavra um tanto quanto desgastada, mas misericórdia, uma coisa parece que é quase só de Deus. A misericórdia. Então, anunciar de manhã a tua misericórdia. Eu preciso da misericórdia de Deus para enfrentar o futuro. Eu preciso da misericórdia de Deus para poder enfrentar as dúvidas e incertezas. Eu preciso da misericórdia de Deus para enfrentar o depois. E se eu tiver essa certeza, essa fé de que a misericórdia de Deus vai me acompanhar como me acompanhou a fidelidade, que a minha experiência com Deus não acaba hoje, mas ela continua até o fim da minha vida, isso cria no meu coração e na minha vida uma nova postura diante do futuro. Uma postura positiva, uma postura de esperança, uma postura que lança sobre ele todos os nossos cuidados, porque ele tem cuidado de nós. Se ele cuidou tão bem dos lírios do campo e dos pássaros, que se vestem de uma forma muito mais em toda a sua grandeza, riqueza e esplendor, quanto mais ele há de cuidar de cada um de nós por causa da sua misericórdia. Por isso, bom é render graças ao Senhor, cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, e anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Que Deus abençoe a todos. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós, agora e sempre. Amém.